meditando aqui em Gênesis 22, que vem do capítulo 22, do versículo 1 até ali pelo 13, que fala do sacrifício de Abraão com Isaac, que Deus pediu o seu filho Isaac para Abraão sacrificar o seu único filho. E a gente fica pensando por que Deus pediu o seu único filho para Abraão para sacrificar, se foi o próprio Deus que falou que aquele filho seria o filho da promessa. Só que a gente meditando nessa passagem, a gente pega a Bíblia e a gente vai vendo muitas passagens que Deus vai falar do Cordeiro que vai dar lá em Jesus Cristo, até o Novo Testamento. Vou resumir um pouco desse versículo, porque é muito grande, senão não vai dar para pôr no vídeo. Aí fala, no capítulo 22, no versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas tua mão sobre o moço, e não lhe farás nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Abraão ia sacrificar o seu filho, mas Deus depois não quis e colocou um cordeiro. Resumindo tudo, eu anotei algumas coisas aqui. A gente vai ler lá no Novo Testamento, no conhecido texto de João 3,16, que fala porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, exatamente como era Isaac. Mas Deus fez o supremo sacrifício do qual poupou Abraão de fazer de seu único filho para salvar o mundo e o seu povo. Aqui você já vê a misericórdia de Deus. É por isso que eu vou falar de novo sobre as pessoas falar que o Novo Testamento é o livro da graça e o Velho Testamento é o livro da lei. Uma história se completa na outra, não tem mudança. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, não tem essa. E você vê como Deus é tão gracioso e misericórdia desde o começo da nossa história, que Deus pediu o filho, o único filho de Abraão, para ser sacrificado. Mas Deus já faz as coisas sabendo no que vai acontecer lá na frente. Como eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas. E lá na cruz, Deus resumiu o que ele fez por nós, que está escrito lá em João 3,16, que ele amou tanto a gente, que ele deu o seu único filho. A mesma coisa que ele pediu para Abraão, mas ele não foi até o final. E também, João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29, o próprio Jesus proclamou que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus agora é o Cordeiro sacrificial que morreu pelos pecados do povo de Deus. Está escrito lá em Mateus. Que a gente tem de aprender com isso. O quão Deus é misericordioso. O quão Deus é gracioso. Eu estou meditando e lendo Gênesis novamente, que é um dos livros que eu acho mais assim interessante. É Gênesis e Apocalipse. E lá em Apocalipse também vai falar do Cordeiro. O Cordeiro morreu na cruz, mas ele voltará como o leão. Ele voltará fazendo a sua justiça. Do mesmo jeito que as pessoas falam bem assim, Deus do Velho Testamento era o Deus da lei. E o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Não tem nada a ver com isso. Esse Deus que as pessoas falam, esse Jesus Cristo que as pessoas falam, que é o Jesus Cristo do amor, que é o Jesus Cristo da graça. Ele morreu na cruz por nós, como cordeiro, sangrou. Foi tanta coisa que aconteceu, mas ele vai voltar com justiça.
ele vai voltar como justiça, para fazer justiça por, por todos aqueles que realmente são filhos dele. Existe a criação de Deus, que somos todos nós, mas existe aquele que ele pega como filho. Não tem essa de todos somos filhos de Deus, todos nós somos criação de Deus, todos nós somos criação divinas. Assim como todos os animais, assim como todas as águas, os rios, os mares, as árvores, tudo são criação de Deus. Mas entre o ser humano há uma diferença. Por isso que a gente somos a imagem e semelhança de Deus. A gente somos a criação mais perfeita de Deus. Mas no meio dessa criação perfeita, Deus pega os filhos dele. Tem a criação humana, mas tem um filho. E Deus está escolhendo seus filhos. E é isso, resumindo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. O nosso Jesus Cristo morreu na cruz como cordeiro, mas voltará como leão fazendo a sua justiça. Lá em Êxodo também a gente vê sobre o cordeiro que Deus pediu para matar, né? E passar o sangue do cordeiro no batente das portas, que Deus enviaria o anjo da morte para matar todos os primogênitos do Egito que morreu naquela noite, os filhos também dos animais e tal. É que é uma passagem bem grande, eu acabei não colocando, então ficaria muito longo o vídeo. Mas o que eu quero realmente expressar aqui é a maravilha e a grandeza que o nosso Deus é e quão perfeito que ele faz as coisas. Lá atrás em Gênesis, ele pedindo seu filho para Abraão, seu único filho, e no final ele não fez, ele não sacrificou, mas ele lá agora no Novo Testamento ele vem e faz isso e fala: eu vou fazer por vocês porque eu amo vocês. É inexplicável. Deus nos ama. Deus nos ama realmente. E deu seu único filho por amor a ele. Mas as pessoas falam assim: Deus é justiça. Deus é justiça. Realmente, se Deus é justiça, será que a justiça que ele vai fazer com nós é justa? Será que nós estamos sendo justos com ele por tudo que ele fez por nós, pelo sangue que ele derramou naquela cruz por nós? Será que a justiça será a justiça mesmo? Porque se ele é justo, eu, Eliselto, mesmo tiro por mim, a gente tem que temer pelo o que a gente vem fazendo na nossa vida, para quando a justiça dele se cumprir, a gente estiver de acordo com a sua justiça e com a sua palavra.